Bom, pessoal, estou aí mais uma vez, graças a Deus, e eu gostaria de estar deixando mais uma vez uma mensagem que venha fazer a diferença na sua vida, que possa trazer uma mudança, um impacto em sua vida, que você possa refletir sobre essa mensagem e que traga edificação, que traga transformação em sua vida. E é um crescimento espiritual. É isso que eu gostaria de falar, um crescimento espiritual nas nossas vidas. Porque é interessante, quando nós crescemos espiritualmente, sabe, nós vemos Deus ainda maior. Quando nós temos o nosso crescimento, Deus ele cresce junto conosco e nós ainda vemos ele ainda maior. Não sei se você entende, não que nós fazemos ele ser maior, mas a nossa mente muitas das vezes é limitada. Nosso entendimento às vezes não é completo. Deus ele é eterno, Deus ele é, sabe, é infinito. Então nós só temos a eternidade para conhecê-lo. Mas nós devemos conhecer e prosseguir de conhecer? Sim, mas é esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual que fará a pessoa de Deus crescer em nossas vidas. O que eu quero deixar para vocês, o que eu quero fazer vocês entender? Que quando nós crescemos espiritual, em nossa vista, sabe, no nosso olhar e no nosso entendimento, a pessoa de Deus cresce também. Sabe, nós o vemos ainda maior, nós enxergamos diferente de quando nós estávamos como um novo convertido, como um menino na fé. Mas quando nós amadurecemos, nós vemos Deus de uma forma diferente. É isso que eu quero passar para vocês. Não que Deus ele mude. Deus, claro que não. Deus ele é imutável. Mas Deus ele é eterno, ele é infinito. Então, ele tem que se manifestar para nós. Ele tem que se revelar ainda mais para nós. Então, quando nós crescemos, até mesmo no conhecimento da pessoa de Deus, crescemos espiritualmente, nós não tornamos autossuficientes. De modo algum, mas nós tornamos autodependentes, porque nós vemos a grandeza da pessoa de Deus, nós vemos a necessidade que nós temos desse Deus que nós conhecemos através do nosso crescimento espiritual. Isso é um desenvolvimento, isso é um crescer espiritual para nossas vidas. Porque assim, quando nós verdadeiramente crescemos, a pessoa de Deus ela cresce junto conosco e faz nos tornar dependente, não autossuficiente. Não tem como nós conhecermos, a gente pensa que conhecemos ele, conhecemos a Deus totalmente. Muito pelo contrário, nós devemos conhecê-lo cada vez mais. Mas esse é o amarás a Deus assim, com todo o teu entendimento, quando Jesus ele fala. Porque quando nós amamos, quando nós conhecemos a Deus em todo o nosso entendimento, nós passamos a amar mais. Isso é particular. Jesus, quando ele fala todo o teu entendimento, é particular, é de cada pessoa. Tem pessoas que conhecem a Deus de um modo maior. Isso faz a sua vista, ele enxergar Deus ainda maior. Enxergar, sabe, uma parte de Deus que foi revelada a ele, que ainda não foi revelada muitas das vezes a mim, porque meu entendimento ainda de Deus não é muito maior. Então a gente deve crescer, crescimento espiritual, mas crescer no conhecimento da pessoa de Deus. Pois assim nós iremos amá-lo mais. Quanto mais, sim, nós precisamos conhecê-lo para que amemos mais. E quanto mais amamos, mais queremos conhecê-lo. Esse é um ciclo, sabe, de um crescimento espiritual para nossas vidas. E assim nós vemos, sabe, a nossa dependência, nós precisamos dele. E nós precisamos cada vez mais crescer espiritualmente. E esse crescimento, a palavra declara que vem do próprio Deus. Vem do próprio Deus para nossas vidas. Porque a palavra declara, sabe, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Mas Deus ele dá esse crescimento para que ele cresça em nossas vidas. Sabe, para que nós venhamos diminuir, mas o próprio Deus ele cresça, que nós possamos enxergá-lo de um modo maior. Enxergá-lo de uma maneira que nós não víamos antes, que nós não conhecemos de um tempo atrás, mas ao nós crescermos, desenvolvermos espiritualmente, sabe, amadurecermos, nós o vemos maior em nossas vidas, nós buscamos cada vez mais conhecê-lo, sabe? Esse é um crescimento espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo ele sempre pedia, ele orava a Deus para que aquela igreja, aquele povo,
possa ter a revelação do pleno conhecimento de Deus. Porque esse é o objetivo de todo cristão também, é querer conhecê-lo, sabe? E fazer conhecê-lo, nós conhecermos, trará transformação em nossas vidas. E esse é o objetivo de Deus para nossas vidas, que nós crescemos espiritualmente, para que em nossa vista nós o enxergamos ainda maior, porque o nosso crescimento é o crescimento da pessoa de Deus. Quando nós crescermos, nós vemos Deus ainda maior, nós rompemos aquele limite. Isso é o que eu quero passar para vocês. E é tipo um trecho que eu vi da Crônica de Nárnia. É muito interessante. E fala que a menina, tem uma menininha lá que eu esqueci, a Anne, não sei, Célia, esqueci o nome da menina, a menor, ela sai da terra de Nárnia, sai pelo aquele armário lá e vive um ano, vai passar uns anos fora. Então ali ela cresce e ela volta, sabe? Entra lá no armário e volta na terra de Nárnia. E nas primeiras, assim, na primeira volta dela, ela tem um impacto, ela se encontra com o leão, com Aslan. E ali ela chega e com aquele impacto ela fala, uau, como você cresceu. E o Aslan, né, o leão, ele chega e fala, eu não cresci, eu continuo o mesmo, você é quem cresceu. Isso é bastante interessante, sabe? Porque o nosso crescimento, como eu estava falando, sabe? O Aslan é Deus. E a gente às vezes tem um crescimento, desenvolvimento, e quando nós vemos a grandeza, olha como Deus ele está grande. Mas na verdade, Deus ele trouxe crescimento nas nossas vidas que faz, sabe, a pessoa dele crescer. Que esse Aslan, sabe, que é Deus, simbolizando Deus, e que essa menina, que sejamos nós podemos crescer em nossa vista, em nossa compreensão, ver a grandeza de Deus. Esse é um crescimento. Fazer-nos também dependentes, sim. Quando conhecemos, nós não fomos autossuficientes, mas nós tornamos, sabe, insuficientes e dependentes desse Deus, pois nós vemos a grandeza de quem Ele é. Então é isso que devemos, sabe, precisamos conhecê-lo mais, para que amamos mais. E quanto mais amamos, mais queremos conhecê-lo. Esse é um ciclo e esse é um desenvolvimento e um crescimento espiritual que nós devemos sempre ter e buscar para nossas vidas. Sabe? E que isso o seu coração venha a alcançar e que o seu crescimento traga o crescimento da pessoa de Deus. Sabe? Que você enxerga o maior, como aquela menina enxergou o Aslan maior, mas na verdade que ele não mudou, não tinha mudado aquele leão, e que o leão da tribo de Judá, que é imutável, ele não muda, mas a nossa vista, sabe, ele sempre tem alguma coisa nova para nos dar, que a gente possa enxergá-lo cada vez maior, e assim no nosso crescimento, na nossa mudança, a gente veja Deus cada vez maior. E é assim que eu gostaria para você passar essa mensagem, que a sua vida possa ter esse crescimento e desenvolvimento espiritual. Valeu, galera. Obrigadão. Até a próxima.